Começa na verdade, tudo começa com uma profecia muito antiga, né, que dizia sobre a vinda de um Messias, a vinda de um Salvador para o povo judeu. Mas nós temos que entender muito bem qual é a concepção da ideia de salvação para o povo judeu, né? Na época do nascimento de Jesus, na época que tudo estava acontecendo, na época que Jesus se torna adulto, nós sabemos que havia conflitos muito grandes na região, né? E os israelenses não eram um povo totalmente liberto da opressão dos inimigos regionais. E a própria expansão do Império Romano foi fazer com que, né, Jerusalém e toda Israel fosse dominada pelos romanos a partir de um certo momento da história de Jesus. Então, na verdade, os israelenses sempre se consideraram o único povo escolhido por Deus, né? E era muito difícil entender que um povo escolhido por Deus vivesse numa opressão sem fim, vivesse num conflito sem fim, sem paz, aquela coisa toda, né? Então, os seus profetas maiores ao longo da história profetizaram a vinda de um Messias, de alguém enviado por Deus para redimir e para salvar o povo israelense, né, talvez toda essa condição de opressão e talvez de uma condição espiritual maior, né? Muito bem. Então é óbvio que as profecias antigas diziam sobre a vinda de um Messias. E acontece que quando vai ocorrer o nascimento de Jesus, né, principalmente os cristãos que construíram a ideologia da igreja ou do cristianismo após a morte de Jesus, nos próprios evangelhos tentaram construir, né, uma maneira de colocar Jesus, o profeta Jesus, como esse Messias enviado por Deus, tão esperado pelo povo judeu. No entanto, nós sabemos que pela história, que o povo judeu nunca aceitou Jesus como esse Messias, ok? O próprio povo judeu não aceitou Jesus como esse Salvador, como esse Messias enviado por Deus, tá, ok? Ele era, do ponto de vista dos sacerdotes israelenses na época, ele era mais um profeta, mais um que discutia essas questões religiosas e começou a pregar, né? Enquanto ele estava pregando lá fora, Jesus pregava lá junto com João Batista, lá fora do templo, como a gente dizia, fora dos muros da cidade de Jerusalém, ninguém ligava para ele, mas a partir do momento que ele resolveu entrar na muralha e começar a pregar, ele se tornou alguém, vamos assim dizer, muito preocupante do ponto de vista subversivo. E Jesus era subversivo, tanto para as ideologias do povo judeu, quanto subversivo para Roma, né, que era um governo interventor na época de Jesus. Mas vamos nos concentrar então no nascimento de Jesus para que a gente possa entender bem a história. Então vocês têm que entender que a história, na verdade, ela é muito mal contada, tanto pelo povo judeu e muito mal contada pelos evangelhos também. Nós não podemos acreditar 100% que os textos dos evangelhos é a pura verdade histórica. Nós temos que entender que documento histórico é uma coisa e um documento religioso é outra. Então, isso para os cientistas, para os pesquisadores, para os historiadores oficiais das grandes universidades que fazem as pesquisas históricas, nós não vamos encontrar Jesus em nenhum documento oficial histórico do povo judeu. Joséfo, que era um dos grandes historiadores da época, não relata em seus textos nada sobre Jesus. Então nós conhecemos Jesus apenas pelo que está escrito nos evangelhos, na Bíblia, vocês estão me entendendo? Então nós temos que criar uma reflexão aqui, uma reflexão até científica, para que a gente possa entender certas questões. Mas vamos fazer uma análise esotérica, entre aspas, de uma possível situação descrita nos evangelhos. Vamos tentar entender isso e colocar uma reflexão. Eu não vou afirmar que aconteceu dessa maneira que está nos evangelhos.
Mas como é o único documento que nós temos, então vamos pegar esses dados e tentar fazer uma reflexão sobre tudo isso. Bom, tudo começa com a famosa anunciação do anjo Gabriel, que vai aparecer para Maria, ok? E vai anunciar, então, que ela gerará um filho sem um contato sexual com seu marido José, e esse filho seria, então, o Salvador, seria o Messias, enviado por Deus. Bom, neste momento, nós podemos entender que vários povos antigos, essa história da anunciação, da vinda de um anjo, anunciando a chegada de um avatar, coincide com a história de Buda, coincide com a história de Lao Tzu, coincide com a história de muitos outros grandes mestres da história, né, que espíritos ou que homens santos ou que alguém revela que ali está um ser que fará uma grande revolução espiritual no planeta. Muito bem, então essa não é uma novidade exclusiva do povo judeu, né? Krishna, nós vamos pegar vários outros mestres do passado na história da Índia que tem uma situação semelhante.